Oi, esse é o vídeo sobre alta costura, então se você gosta desse assunto ou se tem curiosidade, aproveita para colocar o vídeo em tela grande para ficar tudo bem grandão, aproveita para usar o HD que tem aqui embaixo e vamos lá, vamos aprender o que é alta costura, o que não é, como é que ela funciona e etc. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre história, porque a alta costura ela tem fundamentações históricas e financeiras, mas eu vou pegar meu óculos. Agora sim. Então, com a Revolução Industrial, o que aconteceu? As pessoas passaram a ter máquinas de costura em casa e também começou a ter uma oferta muito maior de tecido, porque a produção de tecidos também aumentou. E aí lá na França havia um costureiro muito famoso, que ele atendia geralmente os ricos e os muito ricos, chamado Charles Frederick Worth. Ele era um costureiro muito importante e ele começou a perceber que as pessoas estavam começando a fazer suas próprias roupas. E aí ele falou, tô começando a perder mercado aqui. E aí o que ele fez? Ele fundamentou uma coisa chamada sofisticação nas roupas. Por quê? Ele passou a fazer coleções próprias, além dele já atender essa clientela rica, essas pessoas já muito ricas, ele passou a fazer as coleções próprias, ele só fazia as coisas que ele gostava e que acreditavam serem boas. Então se você chegasse lá e falasse pra ele, faz pra mim um vestido X, ele falava, não quero, não gosto, não vou fazer, ele não fazia. Então ele começou a criar um pouco desse lance de estilo. E ele também passou a fazer duas coisas importantes. Foi a primeira pessoa que fez a colocar etiqueta nas roupas e ele também fez um desfile. Antigamente, isso, gente, 1800 e tralalá, não tinha desfile como tem hoje em dia. Então ele foi o primeiro costureiro a fazer desfile e a esposa dele foi a primeira modelo. Naquela época, as modelos chamavam sósias e elas vestiam as roupas, e faziam os próprios desfiles mostrando as coleções. Isso, eu vou pegar a data certinha, eu vou colocar aqui na tela, porque isso aí é uma informação muito antiga. Aí o que aconteceu? Em 1868, faz tempo, em Paris eles fizeram um sindicato chamado Costura. Esse sindicato abrangia qualquer tipo de produção com costura, então quem fazia roupa de cama, mesa e banho, roupa de bebê, quem costurava bolsa, sapato, etc. fazia parte desse sindicato da costura, que era meio que para organizar quem fazia cada tipo de coisa. Então eu sou costureira, eu não sou da agropecuária, então todo mundo que fazia esse tipo de trabalho ficava no sindicato da costura. E aí as coisas foram crescendo tanto e ficando tão abrangentes que em 1910 a Câmara Sindical da Cultura Parisiense definiu o termo couture. Gente, eu não falo francês, tá? Eu não sei como é que fala isso corretamente. Para designar as roupas feitas com luxo, sofisticação e etc. Então, em 1910, eles definiram que a roupa luxuosa não precisava fazer parte mais daquele sindicato que era para quem fazia cama, mesa e banho, roupa de bebê, sacola, etc. Eles queriam já dar uma separada, porque, bom, esse negócio aqui é muito mais sofisticado que o outro, então vamos separar. Daí, em 1926, já bem mais perto da gente, foi criado a Escola da Câmara Sindical da Cultura Parisiense. Essa escola existe até hoje, ela fica em Paris e se você quiser você pode ir lá estudar. Precisa falar francês, as aulas são todas em francês e custa bem caro, eu já dei uma olhada no site, mas é legal saber que a escola está funcionando até hoje e eles promovem desfiles, com os trabalhos dos alunos, é bem legal. Eu vou tentar colocar umas fotos aqui na tela para vocês verem e se quiser dar uma pesquisada eu vou deixar o site aqui embaixo também. Então, o negócio começou a esquentar mesmo na Segunda Guerra, porque a França e Paris estava totalmente tomada pelos nazistas e eles já sabiam o que era alta costura, o que aquilo, tanto que aquilo girava de dinheiro, tanto que aquilo era importante. E eles falaram, vamos levar a alta costura para a Alemanha. Por quê? Para vestir as pessoas ricas da Alemanha e também as mulheres dos oficiais e etc, toda a cúpula de lá. E o presidente da Câmara Sindical falou,
ninguém vai levar nada daqui, a alta costura é nossa, ela é um fator cultural, vamos assim dizer, nosso, parisiense, não vai sair daqui. E aí o que ele fez? Ele fez uma coisa muito inteligente, que foi criar uma patente internacional com várias regras, que é o que determina hoje o que é alta costura e o que não é alta costura. Então, a alta costura ela existe mais ou menos desde 1868, mas só em 1945 essas regras entraram em ação. E elas passaram a existir e dizer de fato o que era alta costura e o que não era. Porque antes disso, quem já fazia roupa sofisticada, quem atendia aquela clientela, né, mais endinheirada, já era considerado costureiros de alta costura. Então, depois disso não, só quem faz parte dessas regras, quem se enquadra nessas regras que eu vou falar pra vocês agora. Então eu acho que já vai responder a pergunta, deixa eu pegar o nome dela aqui, que é a pergunta da Lucinéia. Ela escreveu assim pra mim: Oi Paty, faça um vídeo de alta costura sim. Falando em alta costura, estou curiosa, pois trabalho fazendo roupa sob medida e vejo muitas costureiras no YouTube dizendo que alta costura e sob medida é a mesma coisa, mas eu acho que não tem nada a ver. Então, Lucinéia, é isso aí mesmo. Alta costura só é feita em Paris, basicamente, mas já vou explicar um pouquinho. Porque essas regras que fazem parte da patente, elas funcionam da seguinte maneira. Eu vou falar quais são as principais regras e vocês vão entender por que não tem alta costura no Brasil ou por que aquela pessoa que faz um vestido incrível que seja não é alta costura. Porque a primeira regra é: a alta costura é um patrimônio cultural parisiense. Mais do que ser um patrimônio cultural francês, ela é parisiense, ela só existe em Paris. Então eu não posso falar que tem, sei lá, alta costura em Lyon, ou em, sei lá, outra cidade, ou no Brasil, ou no Rio de Janeiro. E ela é parisiense. E a regra número 2 é: não basta estar em Paris, você precisa estar no lugar mais sofisticado de Paris, que é o Triângulo de Ouro, que é o encontro de 3 ruas, cujos nomes estão na tela, e as casas, as maisons, ficam lá. Então, hoje em dia deu uma afrouxada, tem umas tem umas maisons que ficam fora desse triângulo, mas as casas fixas, né, eu vou explicar isso mais pra frente, elas ficam nesse mesmo triângulo. Então, quando você for a Paris, estiver ali andando na Champs-Élysées, você pode dar um rolezinho e ficar vendo aquelas coisas lindas, porque elas estão todas ali. Mas nem tudo que está lá é alta costura, porque as ruas têm vários lojas, vários espaços, e você poderia alocar um e ficar lá trabalhando. Isso não faz de você ser uma pessoa da alta costura, mas quem é da alta costura basicamente está lá. É importante que o seu prédio seja um prédio com um estilo arquitetônico reconhecido, definido, não qualquer chimboquinha, como diz minha mãe. Vou ver se eu coloco aqui na tela algumas fotos da Chanel, para vocês verem o prédio. Aí uma regra super importante: toda maison tem que ter um couturier. Eu não sei como é que fala isso, que seria o costureiro-chefe, assim. Porque na alta costura não existe estilista, embora isso tenha mudado um pouquinho recentemente. Mas existe um costureiro. E ele também tem que ter uma première, que seria a costureira responsável por tudo. Porque caso o costureiro saia, a première tem que saber de tudo. Quem é cliente, quem é fornecedor, qual que é tecido, quais são os prazos para entregar as peças, etc. Ela tem que saber tudo e ela vai ter a sua assistente. Ou seja, a partir daí começa a criar uma equipe. Então cada maison tem que ter um couturier, que seria o costureiro. Mas depois eu vou falar um pouco porque algumas coisas têm mudado com o decorrer do tempo, porque essas regras são de 1945. Regra número 6. A maison precisa ter pelo menos 25 funcionários fixos, ou seja, as modelistas, costureiras, as bordadeiras, as pessoas que fazem todo o trabalho manual. Elas têm que ser uma equipe fixa. Eu não posso ficar mandando minhas roupas para qualquer lugar para fazer qualquer coisa. Hoje em dia os bordados podem ser feitos em outros lugares, mas a produção é interna. E uma regra muito linda é que toda roupa de alta costura tem que ser única, ou seja, não pode ter cópias, fiz 3 vestidos iguais. Ela tem que ser única, tem que ser feita manualmente, sob medida. Então é uma roupa realmente exclusiva para pouquíssimas pessoas. E aí, para complementar, toda maison tem que ter um perfume que leva o nome da casa, o nome do costureiro. Todas as marcas têm, porque a alta costura não se sustenta. Ela tem que ter outras coisas para trazer dinheiro. E o que é mais fácil você comprar? Um vestido de alta costura ou um perfume? Um perfume, né? Então as marcas têm, além de um perfume, tem uma linha enorme de perfume, maquiagem, cosmético, bolsa, acessórios, etc. Essas coisas são as coisas que alimentam financeiramente as maisons de alta costura, porque a alta costura em si ela não é rentável, ela não rende dinheiro, mas eu vou explicar isso mais pra frente. Eu tô só falando das regras por enquanto. Uma regrinha básica é que toda maison tem que ter 2 desfiles por ano, um de verão e um de inverno, com pelo menos 25 looks. Claro que eles fazem muito mais peças, né? São, sei lá, 50, 40 looks todos os desfiles, mas pelo menos 2 desfiles por ano tem que ter.
E uma outra regra é que a Maison ela precisa ter um rendimento anual mínimo, que são alguns milhões de euros, para estar dentro daquele círculo, porque não basta você criar coleções lindas, fazer desfiles, etc. e não vender nada. Então, como eu falei, a alta costura não é rentável, mas o que banca tudo isso é todo o restante, os perfumes, maquiagens, bolsas, sapatos e etc. E quem é que faz parte do estritíssimo métier da alta costura? Existe uma listagem oficial de maisons que fazem parte da alta costura. E os nomes que eu vou mostrar pra vocês a partir de agora são nomes super atualizados, porque eu peguei a listagem do próximo desfile que vai acontecer agora, de 2016. Então são os nomes que estão no momento fazendo parte da alta costura. Há 3 tipos de membros: os membros permanentes, que são aquelas maisons que cumprem com todos os pré-requisitos das regras da alta costura. E algumas delas são as mais famosas, né, que a gente conhece. Eu vou colocar aqui na tela fotos e os nomes dessas maisons. Tem noção que em 1946 eram 106 maisons que faziam parte da alta costura e atualmente são 12? O número caiu bastante, bastante mesmo, não é nem 10% mais hoje em dia. A segunda categoria são os membros correspondentes, ou seja, são marcas que fazem alta costura em outros países. Porque a Câmara Sindical olhou e falou: aquela pessoa ali faz exatamente isso que a gente faz, com aquela mesma qualidade, com aquele mesmo rigor. Então eles convidam essas marcas para serem correspondentes, ou seja, vamos supor, você é brasileiro, eles acharam que você tem o mesmo nível de qualidade, eles te convidam, você é uma marca brasileira, mas que faz parte da alta costura. A maioria dessas maisons está também estabilizada, instalada em Paris, e desfilam todos eles em Paris, mas elas são de outros países, então são membros convidados. E a terceira categoria são os membros convidados, que são marcas de luxo, mas que não estão em Paris. Então eles olham, sei lá, uma marca X e falam: olha, aquele cara ali poderia vir pra cá, aquela mulher poderia vir pra alta costura. Então eles convidam pra pessoa fazer um desfile, 2, 3, e aí vai vendo como é. Se dá certo, possivelmente eles sobem você para o membro correspondente e você fica fixo. Então essas maisons convidadas não precisam estar estabelecidas em Paris, elas podem continuar trabalhando lá no país delas, no país de origem, mas desfilando na semana de alta costura. Tá, então primeiro eu falei do contexto histórico, eu expliquei o que é alta costura e como é que ela se estabilizou e por que ela é o que ela é. Depois eu falei das regras, que são super importantes, e depois falei das maisons que participam das semanas de moda da alta costura. Agora eu quero falar sobre quem usa e quanto custa, já que você de repente possa querer comprar um vestidinho de alta costura, por que não? Há uma informação interessante, que o período de ouro da alta costura foram os anos de 1950 e 1960. E naquela época havia em torno de 20 mil compradores e 3 mil clientes fiéis. Hoje em dia há um número estimado de apenas 2 mil compradores, ou seja, uma pessoa que compra um vestidinho para ir pro Oscar. E apenas 200 clientes fixos, ou seja, mulheres que compram coleções, todas as coleções, que se vestem de fato de alta costura. Então o número caiu muito. É por isso que eu falei ali atrás que a alta costura por si não se sustenta. O que sustenta é todas as outras coisas que estão em volta, alimentando aquela marca, não somente as peças de alta costura. E aí você me pergunta: Patrícia, quem é que são as pessoas ricas e muito ricas que consomem alta costura? Então, em primeiro lugar estão as americanas, depois as árabes e por último as russas. A principal vitrine para alta costura é o Oscar e as grandes premiações, e aí eu separei aqui 2 pecinhas para vocês verem.
O longo vermelho Dior, usado por Jennifer Lawrence, custou 80 mil dólares. Já o vestido usado por Kate, da Armani, custou 100 mil dólares. Tem noção que o vestido chega a custar 100 mil dólares? É grana, viu? As peças de alta costura começam assim a custar em torno de 10 mil dólares, mas 10 mil dólares são aquelas peças bem basiquinhas, bem simplesinhas pro dia a dia. E aí o preço vai subindo. Então os vestidos ficam em torno de 40, 50, 60 a 100 mil. E um vestido de noiva chega a custar 300 mil dólares. Juro pra você. Juro. Essa mocinha que eu vou mostrar agora chama-se Daphne. Ela é herdeira das cervejas Guinness, sabe? É dona de um guarda-roupa que tem mais de 2.500 peças de alta costura. Tem noção? 100 peças dessas estão no Museu da Fit. Então, pensa, 100 peças de alta costura dela estão no museu. Ela tem muita coisa, ela é uma pessoa que compra muito. Uma outra super conhecida pela beleza e sofisticação é a Rainha Rania da Jordânia. A próxima eu preciso ler porque eu não consigo falar esses nomes, mas eu vou usar a minha cola aqui que eu deixei preparada. Moza bin Nasser al-Misne, segunda mulher de Hamad bin Khalifa, que foi emir do Catar. Eu não sei o que é um emir, mas até eu colocar esse vídeo no ar eu pesquiso aqui e ponho aqui embaixo. É cliente final da Valentino e gosta de escolher suas peças direto da passarela. Mas o estilista tem que transformar as roupas de acordo com o seu corpo e gosto, normalmente tornando-as menos reveladoras. E sempre com um turbante para combinar. E quem são as brasileiras que vestem alta costura? Pois tem gente que veste sim. A primeira que eu vou falar é Betty Lagardère. Ela é mineira, mas foi para a França há muitos anos. Ela foi modelo lá na década de 70 e ela tem várias peças de alta costura. Tanto que eu acho que foi em 2014, 2015, ela levou várias peças para o Brasil para fazer uma exposição. E ela leiloou parte desse acervo para construir um museu de moda no Brasil, que parece que vai ser construído em Minas Gerais. Não tenho certeza, mas depois posso confirmar. A primeira mulher que vestiu alta costura no Brasil foi a baronesa do café, Eufrásia Teixeira. Ela vestia o primeirão lá, Charles Frederick Worth. Pensa que chique! Naquele período, a mulher... Gente, 1800 e tralalá, a mulher saía do Brasil e ia até Paris para fazer as roupas. E a outra brasileira é Carmen Mayrink Veiga, carioca, com várias peças de alta costura no armário. Então, só pra terminar, vale lembrar que a alta costura é uma patente cheia de regras, então ninguém, no geral, faz parte da alta costura. A gente não pode colocar lá na sua lojinha Patrícia Cardoso alta costura, porque eu não faço parte do métier da alta costura, nem provavelmente você ou nem a outra Mariazinha, porque é um círculo muito fechado e muito valorizado no sentido de fazer coisas muito grandes, desfilar em Paris, ter não sei quantas coleções, fazer não sei quantas peças, vender não sei quantos milhões de euros por ano. Então assim, é um negócio muito restrito. Então o correto é que a gente não use esse termo. Tem alguns países que têm os seus próprios termos para designar quem faz peças desse tipo. Por exemplo, a Itália usa alta moda, os Estados Unidos usa o high fashion, e a gente no Brasil não encontrou nenhum termo equivalente. A gente acaba usando alta costura, mas não é o correto. Tanto não é correto que grandes nomes como Zac Posen ou Alexander McQueen, que fazem coisas absurdas, não são da alta costura. Eles nem assinam isso, tipo, eu faço alta costura. Não, porque eles estão cientes que eles não fazem parte do círculo, mesmo fazendo essas peças absurdas que eu vou pôr aqui na tela, que eles fazem. Uma outra coisa também legal de se pensar é que a gente não pode relacionar a alta costura apenas a vestidos de festa. É muito fácil, né, a gente pensar em alta costura e pensa no tapete vermelho e alguém no Oscar, mas não é só isso. Tanto que Chanel fazia tailleur. Então, alta costura, ela tá muito mais relacionada à técnica, que é o trabalho manual, artesanal, a peça sob medida. A Chanel, se quiser, faz uma camiseta de alta costura e cobra uma fortuna por essa camiseta, porque ela vai falar, é uma peça feita à mão, sob medida, toda bordada por a mulherzinha que faz não sei o que, com o outro que costura não sei de que jeito.
Então tá muito mais ligado à técnica do que à peça em si. Então não são só vestidos ou só saias ou só peças de desfile, porque as peças elas podem variar, pode haver calça, pode haver shorts, pode haver camiseta, como eu falei. Lembrando, guarda isso, Chanel fazia tailleur. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz uma longa pesquisa e no final eu vou deixar todos os créditos de vários lugares que eu tirei informações. Muita coisa eu sabia, mas é legal pegar a informação certinha e condensada pra poder passar para outras pessoas, porque assim eu não fico falando tanta bobagem, né? Então eu vou deixar aqui no final do vídeo os links de alguns lugares que eu pesquisei. E eu vou fazer um segundo vídeo, porque me pediram também pra mostrar, falar um pouquinho sobre costura, acabamento. Então eu vou selecionar peças de alta costura e vou mostrar elas por dentro. Vou ali pegar no meu guarda-roupa, mentira, né, óbvio, não tenho nenhuma peça de alta costura, eu nunca nem peguei, infelizmente, numa peça, mas quero um dia poder tocar. Eu tenho uma amiguinha chique, que ela tem várias peças Chanel na casa dela. Não são peças de alta costura, mas eu já queria olhá-las só pra pegar e ver como é que elas são, sabe? Quando eu for ao Brasil, com certeza eu vou à casa dela fazer essa pesquisa e mostro pra vocês com certeza. Mas vai demorar um pouquinho. Mas eu vou voltar com o próximo vídeo mostrando um pouco dos ateliês, vou mostrar algumas pessoas que trabalham e vou mostrar as peças por dentro pra vocês verem um pouco de acabamento, de estrutura e etc. Então tá, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos pra eles também conhecerem essas informações que são super legais, eu acho extremamente criativo e curioso. E pra fechar o vídeo eu vou usar uma frase da Suzy Menkes que é: enquanto houver ricos, haverá alta costura. Verdade, né? Então até mais, tchau!